Forte demais, cara. Eu quero ver um pinga daquele quebrando pedra, vamos lá! A esquerda, paz e amor é o caralho. Acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente, entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar? É isso. Ó, tem uma consciência de classe pra voltar aqui. Vai entrar ou vai quebrar a cabeça no meio? Essas pessoas precisam ser criminalizadas. Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. Eu apresentei um projeto de lei para que toda aquela pessoa que defenda ideologia extremista com incitação à violência física contra os seus adversários políticos seja presa. Eu vou colocar aqui para vocês várias pessoas, vários exemplos de pessoas que abertamente têm defendido a morte de seus adversários políticos. Defender abertamente que os seus adversários sejam mortos, aí sim, essa pessoa tem que ser presa. Eu defendo que para esse tipo de gente a gente faça uma campanha para que elas sejam demitidas, para que elas percam seus espaços profissionais, para que elas percam seus espaços acadêmicos, porque a gente está numa guerra assimétrica, né? Enquanto eles estão defendendo abertamente a nossa morte, qualquer reação do nosso lado é cancelamento, qualquer reação do nosso lado é processo, qualquer reação do nosso lado, enfim, é todo aquele escarcéu que a gente conhece. E a gente tem que acabar com essa guerra assimétrica, né? Não basta apenas denunciar, né? Que quando eles pregam o ódio, que quando eles pregam a morte dos seus adversários, contam com a leniência da grande imprensa, contam com a leniência de poderes constituídos. Não basta só denunciar, nós temos que acabar com a assimetria dessa guerra. É muito desproporcional eles abertamente defenderem a nossa morte e serem considerados como legítimos no debate público, serem considerados como uma voz a ser ouvida. Não, eles não são vozes a serem ouvidas. Quem defende a morte dos seus adversários políticos não pode participar do debate público. Ponto. Há um limite, né, até onde você está defendendo, né? O limite entre você defender ideias, entre você ter divergência e você defender o extermínio dos seus adversários políticos. Uma coisa é fazer o que nós fazemos de defender a prisão e morte de criminosos faccionados. Quem não é adversário político? Eu não tenho uma divergência de ideologia com o cara do PCC ou do Comando Vermelho. Ele é um Estado estrangeiro, um inimigo, um invasor no território nacional, que invade território de quem é brasileiro de direita ou de esquerda. Não é uma divergência ideológica, é um combate a uma facção criminosa, que é muito diferente do que se eu defendesse, né, prisão ou morte de esquerdista, porque o esquerdista diverge de mim. Isso eu não faço, não fiz e nunca farei, né? Agora vamos ver esse videozinho aqui desse sujeito que vocês com certeza conhecem também. Assim como eu, por exemplo, eu sou contra, por princípio, a pena de morte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista, Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra contra-revolucionários. Então vamos lá, né? O Joanes Manuel, o revolucionário de YouTube, né, diz abertamente: ah, não, eu sou um humanista, né? Por isso eu sou contra a pena de morte, a não ser contra os meus adversários políticos numa revolução. Ou seja, para dar um golpe de Estado, né, sou contra a pena de morte. Mas assim, na pequena exceção de eu dar um golpe de Estado para implementar uma ditadura do meu regime que eu defendo, da minha ideologia extremista que eu defendo, aí os meus adversários políticos têm que morrer. E aqui, veja, tem que se fazer uma correção necessária, né?
O que Jones Manuel e outros extremistas comunistas defendem não é pena de morte, porque pena pressupõe, né, legalidade, né, uma penalidade instituída em lei. Um sujeito, como eu defendo a pena de morte, né, para um pedófilo, após ser denunciado pelo Ministério Público, após ser julgado por um tribunal do júri, pessoas comuns que entendem que o crime foi cometido e condenam esse sujeito à morte, depois dele apresentar sua defesa e ser condenado por um júri, aí ele sofre uma penalidade de ser morto. Muito diferente de defender execução sumária dos seus adversários políticos. Isso não é pena. E aqui já começa uma burrice, um desconhecimento, né? Não é pena de morte que eles defendem. O que eles defendem é a execução dos seus adversários políticos. Sem direito de defesa, sem devido processo legal, sem nada. Assim, é executar e matar os seus adversários políticos. Essa gente não pode ter espaço no debate público. Nós temos que abertamente pressionar as empresas, os veículos de imprensa, as universidades que dão espaço para esse tipo de pessoa, para perderem os seus patrocinadores, para perderem os seus empregos. Já começou uma pequena onda de demissões de extremistas de esquerda. Nós temos que transformar essa pequena onda numa grande onda de demissões de acadêmicos, de universitários, de jornalistas, de funcionários de toda sorte, que defendam abertamente a execução dos seus adversários políticos. Quem não se lembra também do caso da filha do Roberto Justus, uma criança, em que o sujeito chamado Marcos Dantas diz: só guilhotina. Uma guilhotina para uma criança, porque essa criança tem pais ricos e recebeu uma bolsa cara dos seus pais ricos. Que grande crime, né? E ainda querem estabelecer, intelectualoides, né, e jornalistas querem estabelecer uma simetria. Eu que defendo pena de morte para PCC, para Comando Vermelho, para estuprador, para pedófilo, estaria na cabeça doentia dessas pessoas no mesmo patamar de um sujeito que defende a execução de uma criança inocente que recebeu uma bolsa cara. Entende como isso é muito desproporcional e nós não podemos mais aceitar essa desproporcionalidade? A gente não pode aceitar mais ser denunciado, colocarem o dedo na nossa cara como se a gente fosse igual a essas pessoas. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. O tweet desse outro sujeito aqui. Tava falando dia desses que existem pessoas que precisam morrer. Mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, o Nicolas Ferreira, tu tá na lista. E aí veja lá. O Magalzão Show. Nem sei que é esse sujeito. O cara era racista, homofóbico e não só deixava isso claro, como fazia questão de espalhar seu ódio por onde passava para milhares de pessoas. Assim, com certeza esse sujeito passou anos-luz, nem sabia quem era Charlie Kirk antes dele morrer. Uma figura muito influente. Acontece uma tragédia com esse cara. Não é aconteceu uma tragédia, ele foi assassinado, não é que ele sofreu um acidente, né? Vem um monte de brasileiro agora lamentando a morte do cara. Abram o olho para esse. A gente tem que abrir o olho com quem lamentou a morte de um sujeito que foi assassinado. E não com quem tem defendido o assassinato. Né? É de uma escrotidão gigantesca, né? Aí Thiago Santinelli, Charlie Kirk contra 30 balas. Na primeira ele já perdeu o debate. E veja, eu vou reforçar o que eu falei no começo do vídeo, tá? O sujeito debochar da morte do Charlie Kirk é escroto, mas eu não defendo que esse cara seja preso. Eu defendo que esse cara perca seu espaço no debate público por pressão popular, não por ação do Estado. Agora, um sujeito, repito, insuflado pela morte do Charlie Kirk, defender, como vários aqui defenderam, a morte dos seus adversários políticos, e alguns têm me citado a Amanda, o Guto, o Arthur, o Renan, gente do MBL, esse sujeito tem que ser preso. Porque ele é um criminoso defendendo a morte dos seus adversários políticos. Esse sujeito tem que ser preso. E é justamente pensando nessas pessoas que eu apresentei um projeto de lei para criminalizar quem, por motivo político-ideológico, incita a violência física contra seus adversários políticos. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.